E aí, gente, era nem Science aqui. Essa é a aula 10 e a parte 5 sobre algoritmos de inteligência artificial. Hoje a gente vai focar apenas no algoritmo de Monte Carlo. Tem várias aplicações de inteligência artificial nos games, né? Então, de certos artigos que eu mostrei anteriormente com relação a Nature, né? Do AlphaGo, AlphaZero e tal, que joga xadrez, Go. Todos esses sistemas usam de certa forma Monte Carlo Research. E também Long Short Term Memory, né? Só que a gente vai falar especificamente sobre Monte Carlo aqui. Uma introdução. E a gente vai falar posteriormente mais sobre isso. O paper que fundou isso foi o do Nicholas Metropolis e do Stanislaw Ulam, né? Ambos que participaram, né, do projeto Los Alamos para a criação da bomba atômica, que são descritos no livro do no livro não, né? No filme do Oppenheimer, do Christopher Nolan, e no filme Aventuras de um Matemático, que mostra mais a vida do Stanislaw Ulam, né? Que era um matemático. Assim, muito interessante o uso dele a pesquisa dele, né? Na análise combinatória, né? Até no filme fala sobre isso. Então eu recomendo muito que você assista esse filme, que é bem legal. Você consegue entender mais até do próprio filme do Oppenheimer, né? E em 1949, aí depois da guerra acabar, né? Eles fizeram pela primeira vez usando um computador da época um algoritmo para tentar simular a fissão nuclear. Então esse era o objetivo inicial. Você usar equações com relação à forma que partículas se colidem na fissão nuclear, com partículas se chocando ali, como a gente vai ver posteriormente, em bário, cripton e tal. E você tentar simular isso. Então você sabe como funciona matematicamente, fisicamente, e agora você quer fazer um algoritmo para simular isso, simular a fissão nuclear, usando um algoritmo para isso, né? Então, esses foram os criadores, o Stanislaw Ulam. Aqui a gente tem o Joe Neumann também, que é importante nesse contexto, mas o que realmente importa é o Nicholas Metropolis, né? Quando eu coloquei aqui. Esse é o Nicholas Metropolis. Eu creio que o Joe Neumann era muito amigo do Ulam, né? Acho que no tempo da morte do Neumann, o Ulam aparece pra ele. Tem um filme associado a isso. Acho que no próprio Aventura de Matemático tem o Von Neumann e no final ele tá ele com o Von Neumann. Não sei se é esse filme ou outro, né? Mas eles conversavam muito sobre esse tema, né? O Von Neumann nem precisa nem introduzir, né? Um cara extremamente importante para a ciência da computação e matemática como um todo, e também trabalhou no projeto Los Alamos, principalmente na continuação para a bomba de hidrogênio, né? E aqui é o Nicholas Metropolis, né? Também aparece nos filmes. Então, como que é a definição, né? Disso, né? Uma descrição matemática é o estudo do flow que consiste na mistura de processos determinísticos e estocásticos. Isso requer sua própria lei de números grandes e teoremas assintóticos, né? O estudo apenas começou. Aqui uma definição deles com relação ao objetivo em si. E essa lei de números grandes, né? Law of Large Numbers, né? Eles estão tentando falar sobre essa questão de você gerar simulações de probabilidade. Por exemplo, você quer fazer a probabilidade de cara ou coroa. Tem como usar o algoritmo de Monte Carlo. Então você cria uma árvore de possibilidades usando uma chamada de tree search. E você tenta avaliar no contexto que a gente quer aqui qual que é o melhor caminho, o melhor conjunto de posições para maximizar o seu resultado, né? A função de valor. Então vai dizer aqui, né? Que acho que na verdade eu tenho aqui ele normalmente. É isso. A característica essencial do processo é evitar lidar com integrações múltiplas ou multiplicações de probabilidade de matrizes. Mas ao invés disso, agrupar uma cadeia de eventos singulares, né? De forma simples, usando cadeia de Markov, ou chamado também Markov Chain, que é um processo markoviano, em que você quer pegar, somar os estados de eventos como um todo, em tempo real. No caso aqui eles vão usar para fissão nuclear. No caso de um jogo, você usaria os estados do sistema ao longo do tempo para agrupar cadeias de eventos singulares e somar elas. É isso que é o foco de Reinforcement Learning, né? Tem a soma dos estados do sistema que a gente denota por S. A gente tem essa soma de cadeias que estão linkadas entre si.
uma cadeia markoviana. A estatística markoviana, você usa o estado atual do sistema para prever o futuro. Nós obtemos um sample de um set de tais possíveis cadeias e nelas fazemos nosso estudo estatístico, tanto com propriedades genealógicas e várias distribuições ao longo do tempo. Então, por exemplo, na fissão nuclear, se você sabe as equações bases dessa física, né, matemática, de como ela ocorre, você tem o algoritmo base para você usar isso como base para a simulação. Então, primeiro você tem que saber como o sistema funciona e agora tentar simular. Por exemplo, eu sei que a cara ou coroa é um sistema binário. Eu sei que tem uma certa probabilidade de dar cara ou coroa em certos contextos. Então, usando um algoritmo simples para ter essa base, tem que ter o fundamento dessa simulação, você consegue agora criar várias cadeias de tree search de cara ou coroa com 1000 interações, né? Então 1000 vezes que rodou cara ou coroa nessa simulação computacional, né? Não uma simulação física com eu jogando na cara ou coroa com meu dedo, mas é uma simulação computacional. E até pode ser usada. Inicialmente esse algoritmo foi inventado pelo Ulam quando ele pensou em cartas, em poker. Por isso que se chama algoritmo de Monte Carlo, porque Monte Carlo tem a ver com um lugar de jogar jogos de azar. Não sei se é em Marrocos, uma coisa assim. Tem esse artigo aqui, por exemplo, sobre a história de Markov Chain do Monte Carlo, né? E fala sobre essa questão de como tentaram rodar isso daí no ENIAC, né? Que é um dos primeiros computadores. Tanto Newman, o Ulam, que no caso tá no filme. Eu não sei se daqui é o Neumann. Não é Newman, é Neumann. E tentaram rodar isso aqui no ENIAC, que também era um computador. Não sei se é esse do fundo. Mas aqui é no Laboratório Los Alamos, né? Isso aqui é parte do filme Aventuras de um Matemático, que eu recomendo. E esse aqui é o Stanislaw Ulam, né? Um bom ator, por sinal. E o foco desse filme é mais no Ulam. Na vida dele pessoal, com a esposa dele, como eles vão pro Laboratório Los Alamos, enfim. Esse aqui era o Meinecke. Aqui é a representação no filme, aqui é a representação aqui. Então, basicamente, eles estavam estudando pela primeira vez física computacional, né? Acho que Alan Turing foi o primeiro a estudar química computacional. Eu já falei sobre esse tema no podcast. E eles foram os primeiros a estudar física computacional, a simular a física no computador. Hoje que é algo natural para estudantes de física aprender programação, né? Aprender um Pythonzinho para simular as coisas, né? Para ver a lousa ali que eles usavam e o computador que era gerenciado normalmente por mulheres, né? Então, o objetivo era simular a fissão nuclear, em que você tem um partimento de várias partículas de urânio. Então, você parte no meio urânio, ele divide simetricamente o seu número atômico, né? E sua composição em bário e cripton, que vão ser divididos também em outras, como rubidium, e outras aqui, xenon. As partículas e várias partículas de urânio vão se colidindo. As partículas vão se colidindo, gerando uma fissão nuclear, gerando um grande soltura de energia, né? E eu já mostrei isso em outro vídeo, né? Como o urânio, alguns tipos de urânio específicos e tório eram os únicos que poderiam ser usados para essa fissão nuclear. Outras partículas não poderiam ser usadas. E tem esse paper do Nicholas Metropolis com vários autores, mas não tem o caso do Ulam. Pra ver que aqui é de 1953 em vez de 1949. O Edward Teller, que foi muito importante. Se vocês viram meus vídeos sobre o Oppenheimer, né? Que eu fiz uns 4 vídeos quando o filme saiu. Quando eu fiz o vídeo sobre a bomba atômica, o Edward Teller, eu falei lá, né? E foi importante pra criação da bomba de hidrogênio, né? Embora foram os russos que desenvolveram ela completamente. Eles tinham Landau, né? Então não tinha como competir. Basicamente outro artigo deles. Tem esse daqui que é um exemplo recente, 2015, para fissão nuclear. É um paper coreano, também da China. Foi visitado numa conferência coreana, mas é de chineses, né? E aí, basicamente, eles usam um algoritmo para simular a fissão nuclear. É isso. Eles usam dois tipos de algoritmo de Monte Carlo para isso. Então, hoje em dia ainda é usado esse algoritmo para simular fissão nuclear. Então, foi lá, mas é em Los Alamos que nasceu com Neumann e Ulam, mas primeiro na mente de Ulam.
Ele é um cara muito, assim, que pensava muito em análise combinatória, né? Como eu falei no filme, falando isso no começo. E era professor disso. Não sei se era em Harvard, alguma coisa assim. No filme também mostra, né? No Aventura de Matemática. Só que no filme do Oppenheimer acho que não tem muito ele. Não lembro exatamente. Então, de novo, vou voltar para esse paper aqui. Aqui eu tô traduzindo a parte do começo. Nós iremos apresentar aqui a motivação e a descrição geral de um método para lidar com uma classe de problemas na física matemática. Né? Então, está usando tanto elementos de observação da física, de como os elementos funcionam. Está lidando agora com o Urânio, né? E o método é essencialmente uma visão para estudar equações diferenciais. Integrais diferenciais, né? Que ocorrem em vários contextos nas ciências naturais. Tanto biologia, química, algoritmo de Monte Carlo pode ser usado, né? Que serve até para psicologia. As partículas em questão são prótons, nêutrons, elétrons, raios gama, né? Não é game, não. Raios gama e mesons. Raios gama que soltam muito na explosão de uma bomba nuclear, né? E a probabilidade de produzir uma dada partícula com uma dada energia com qualquer colisão é dependente da energia da partícula que vem, né? Então, na colisão de partículas, como que a gente pode usar isso como base para simular a quantidade de energia que vai ser produzida, por exemplo, no computador? Obviamente não tem como você fazer isso na mão. Uma complicação ainda é que uma distribuição de probabilidade, né, para a direção de movimentos. Então você tem que calcular kineticamente como essas partículas se locomovem nesse contexto. Matematicamente, este processo é complicado e é uma ilustração para tal da cadeia de Markov. Então você tem uma cadeia de processos markovianos que vão ser usados como base estatística, né, probabilística, para gerar essa simulação, entre aspas, futura desse sistema. Então, é basicamente aquele exemplo que eu falei. A estatística bayesiana, né, a probabilidade markoviana, bayesiana, ela busca ver o passado, né? Então, você vê o histórico de chuva em São Paulo e você quer prever o futuro, se vai chover hoje ou não. A estatística markoviana, a probabilidade markoviana, usa o estado atual do sistema numa cadeia de eventos consistentes, né, para gerar a possibilidade de chover ou não. Então, é basicamente o processo markoviano. E inteligência artificial em jogos, né, especialmente em Reinforcement Learning, é tudo que a gente gosta, né, porque são processos markovianos também. Então, você tem LSTM, que é o Long Short Term Memory que a gente viu anteriormente, também é um processo markoviano. Então você tem aqui um processo markoviano, que no caso, você quer entender também os estados do sistema, um set de ações. Também tem uma função de transição. Nesse caso aqui não tem função de recompensas e penalidades, mas o que você tem é os estados do sistema, que vai ser a fissão em si, que a gente tem aqui como as interações ao longo do tempo dessas colisões de partículas e as ações que vão ser definidas pelas equações básicas da cinética, de como átomos se comportam, né? Como as partículas se interagem entre si e como essa transição acontece ao longo do tempo, né? Então é um tuple de 3 coisas, né? Creio eu. Eles citam essa equação, que é uma diferencial, que eles vão denotar por U, que representa 3 coordenadas ao longo do tempo. Então é uma medida tridimensional dessas partículas. E você tem aqui 3 componentes que tem essa propriedade tridimensional, em que se A, com esse termo aqui, que parece um triângulo, né, um delta maiúsculo, que é o termo de Laplace, para corresponder para a difusão de partículas, né? Como as partículas elas se dissipam, né? Por exemplo, quando você tá fazendo pode ser qualquer tipo de... Pode ser feijão. Ou você pega água e derruba tempero, por exemplo. Mas quando você tem feijão, por exemplo, ou sal, você põe no feijão. Você pega uma substância nessa mistura heterogênea, né? Tem várias partículas ali. Não é só água. Água é uma substância homogênea, é uma coisa só.
Mas quando você tem mais coisas, é uma mistura heterogênea, né, a química. Então, basicamente, quando você coloca um tempero e mexe, você vai ter uma difusão de partículas. Se você, por exemplo, pôr tempero na água, você vai ver que ele costuma ficar em partes específicas com relação à densidade da água em si, das próprias partículas que você está jogando. Só que se você mexer, e principalmente se for uma substância cada vez mais viscosa, mais essas partículas elas se dissipam. Então, dissipação é basicamente como as partículas se movem, normalmente descrito de forma geométrica, pelo que é chamado de Brownian motion, né? Movimentos brownianos, que é meio que randômico. Tem a ver com Einstein também. Um paper famoso dele nesse tema. Mas basicamente é a forma que partículas se movem, né? Uma difusão de partículas. Como elas se difundem num líquido. Com diversas densidades, isso muda, né? Aí vai pra hidrodinâmica, que é um tema bem difícil. Mas é basicamente isso que significa essa parte. A parte de difusão dessas partículas nesse contexto. Embora não num contexto igual ao que eu citei, mas tem a ver com isso. E esse B de U, também com aspectos tridimensionais, é a procriação e multiplicação dessas partículas colidindo entre si, porque você vai gerando mais e mais partículas. Então, a questão do urânio ali é você quebrar esse urânio para dividir em diversas partículas, simetricamente. Aí vai falar aqui que isso envolve variáveis mais independentes, assim como alguém pode estar interessado na densidade, né? Então, como eu falei, a densidade dessas partículas nesse espaço de fase. No caso de um feijão, seria. Ele tem uma densidade específica com relação à viscosidade que ele tem atualmente. Temperatura também é importante. Vários contextos aqui, mas no caso aqui eles estão falando a fase de espaço é no contexto de uma bomba nuclear. Numa bomba de hidrogênio tem outros elementos, né? Como o trítio, entre outras coisas. Até em forma líquida. Tem uma forma específica líquida. Mas, enfim, depende. E vai falar que aqui que o vetor de velocidade também, que é o V. Então você tem uma densidade com relação à velocidade de colisões entre essas partículas nesse ambiente. E métodos clássicos lidando com essas equações são extremamente difíceis de lidar, né? Incompletos. Então, e a ideia é usar uma visão estatística, um método estatístico, né? Usando esse algoritmo de Monte Carlo, com processos markovianos. Então, como base, eles usam a equação de Schrödinger, que é dependente de temporal. Basicamente, você tem aqui a constante de Planck ao longo do tempo, com essa derivada aqui. Então, esse I é da partícula, então a gente tem um conjunto de partículas, N partículas, né? Pode ser 10 mil partículas, 1 milhão de partículas, não importa. E aí você tem a soma das suas partículas e a constante com relação a elas, que é a constante de Planck, ao longo do tempo. E você tem o componente temporal da fase com relação a todas elas, que é o Hamiltoniano, né? Que é dado por isso daqui. O que é o Hamiltoniano? É a soma de todos os estados do sistema ao longo do tempo. Então, todos os estados dessas partículas ao longo do tempo é dado por esse Hamiltoniano. Que é uma previsão, né? Porque pela a questão de... esqueci o nome. Acho que é problema da incerteza esqueci o nome, de Heisenberg. Por essa questão da incerteza desse sistema, você não consegue saber o momento, que é massa vezes velocidade, e a posição das partículas ao longo do tempo. Então, o Hamiltoniano é basicamente uma medida probabilística do futuro desse sistema. Então, é basicamente isso. E aqui tem a versão deles, com uma versão de Fermi, em que eles têm a fase desse sistema tridimensionalmente. E você quer saber, ao longo do tempo, a mudança da formatação entre as colisões das partículas, como elas se locomovem. E no fim, aqui eles adicionam um componente temporal para ser parecido com essa equação aqui temporal de Schrödinger. Então, basicamente, é a mesma coisa, de certa forma. Ele quer saber tridimensionalmente onde essas partículas estão nesse Hamiltoniano ao longo do tempo. Então, é o Hamiltoniano aqui também.
Eles querem saber, ao longo do tempo, como essas partículas se locomovem. E a equação final é essa aqui, lembrando que o é esse daqui, então tridimensionalmente ao longo do tempo, como essas partículas se locomovem. E você pega uma derivada disso temporal, que é dada pela diferença de locomoção dessas partículas, menos esse componente, acho que de velocidade, não lembro exatamente o significado desse V aqui. Mas eles vão dizer, né? Como mencionado acima e indicado por exemplos, esse processo é uma combinação de movimentos, né? Flows estocásticos e determinísticos. Em termos mais técnicos, consiste de aplicações em matrizes, né? Aqui eu coloquei matrizes, mas matrizes repetidas, como Markov chains. A Markov chain tem uma forma matricial também. E transformações completamente especificadas, né? A transformação da fase de espaço, né? O phase space, é dada pelas equações diferenciais de Hamilton. Pelo Hamiltoniano. No que a gente viu aqui. Então, a soma de todos os estados do sistema no contexto da equação de Schrödinger, né? Então, basicamente, você tem a fissão nuclear em si, você quer simular isso com base nas equações básicas com relação à colisão de partículas. Então, eu tenho as equações básicas que explicam esse processo. Mas eu quero saber como simular isso no computador. Esse foi o objetivo inicial. Então, inicialmente, o algoritmo de Monte Carlo, na mente de Stanislaw Yule, tinha a ver com cartas. Depois foi aplicado, anos depois, talvez uns 20 anos depois, após o projeto Los Alamos, né? Para simular a fissão nuclear. E agora está sendo usado para inteligência artificial. É estranho que começou com cartas, agora foi para inteligência artificial. É estranho, né? Tem esse paper do Silver et al. Da DeepMind, que é com relação a um sistema que joga xadrez, Shogi. E tem outro jogo também que joga. E basicamente eles dizem como eles usam o algoritmo de Monte Carlo, né? Então os parâmetros Theta, que são os parâmetros de treinamento do sistema, da rede neural profunda, do AlphaZero, né, que joga xadrez, por exemplo, são treinados por self-play. Reinforcement learning. O sistema joga contra si mesmo. Isso que é self-play. Ele joga contra si mesmo, não necessariamente contra outros jogadores. Inicialmente. Ele cria um jogador para si mesmo e joga contra si mesmo. Começando de parâmetros Theta inicializados randomicamente. Então a policy deles, como a gente viu anteriormente, você viu um vídeo anterior, inicializada randomicamente e vai se ajustando conforme a necessidade para maximizar a função de valor. Nas equações de Bellman, que a gente viu anteriormente. Os jogos vão selecionando, né, os movimentos para ambos os jogadores usando o algoritmo de Monte Carlo. Só que especificamente para tree search. Então é uma simulação de árvore de pesquisas que a gente pode ver posteriormente com mais detalhes. Usando Monte Carlo, né? Nós vamos dizer que ao invés do algoritmo de pesquisa chamada Alpha Beta, que por exemplo foi usado no Deep Blue, que foi o sistema de xadrez que ganhou do Garry Kasparov em 1997, depois de perder a primeira vez. Eles usaram um algoritmo chamado Alpha Beta, sem inteligência artificial, né? Só o algoritmo em si. Então eles usaram, ao invés disso, um Monte Carlo Tree Search. Cada pesquisa, né? Cada search consiste de uma série de games simulados de self-play que vão para para a raiz dessa árvore de pesquisa. Cada simulação procede de selecionar cada estado S. Lembra que a gente viu posteriormente, Reinforcement Learning, e movimento A, com uma grande probabilidade e grande valor, de acordo com a função com relação aos parâmetros atuais da rede. E essa pesquisa retorna um vetor chamado π, que representa a distribuição de probabilidade dos movimentos. Então, basicamente, eles criaram um sistema de Monte Carlo, usando o Reinforcement Learning também. Então, tem essa questão dos estados do sistema, de movimentos, de peças do xadrez ao longo do tempo. Tem uma forma também de ver o grid das peças, onde cada uma está, enfim, para gerar continuamente simulações de qual seria o conjunto de jogadas melhores para maximizar a probabilidade de vitória. Essa probabilidade não é 100%, mas ela tende a ser cada vez mais afiada. Só que o sistema não aprende apenas por Monte Carlo Tree Search. Só com Monte Carlo Tree Search ele não conseguiria estar no nível que está agora o AlphaZero.
Que é melhor que seres humanos. Melhor que talvez os melhores programas como fala? De xadrez. Mas eles usam um sistema que a IA aprende a melhorar essa Monte Carlo Search. Usando Reinforcement Learning. E tem tudo Gradient Descent também, tudo nesse contexto. E foi aplicado para xadrez, Shogi e Go, que é o AlphaGo. Dá pra ver que eles ficaram ou no mesmo nível ou maior que o Elmo desses jogos, né? O xadrez ficou igual ao Stockfish. Quase o mesmo nível. Tem até vídeos de caras que são xadristas, né? No YouTube que eles fazem, tipo, vamos ver o AlphaZero contra o Stockfish. Só que esse paper é de 2017. Eu creio que no momento o AlphaZero já passou o Stockfish. Se eu não me engano. Aqui um exemplo do algoritmo de Monte Carlo na prática sendo usado em algumas aberturas, como a abertura inglesa, que é essa daqui, né? Você move o peão de C2 para C4. O Gambit da Rainha, né? Gambito da Rainha. Que começa aqui com as pretas jogando. As brancas jogando provavelmente D4. As pretas jogando D7 para D5. E depois o peão do C2 para C4. Enfim. Outra versão do Gambito da Rainha. Basicamente a constante de jogadas com relação a isso. Qual a média que essas aberturas são jogadas, você consegue meio que entender qual a probabilidade das jogadas que vão acontecer no futuro pelos seus oponentes, né? A defesa siciliana, Rui Lopes, que é a abertura espanhola, enfim. Mas vamos dizer, né? Os recursos de entrada, o input, né? Que descreve a posição, e os recursos de saída, que é o output, que descreve o movimento, estão estruturados como um conjunto de planos. Ou seja, eles fazem a rede neural ser compatível com a grade do tabuleiro. Então, o feature space é plano aqui. E o AlphaZero possui perfeito conhecimento das regras do jogo. Então, qual que é a mudança deles? O sistema de self-play, ele não aprende com imitation learning e nem behavioral cloning, que a gente viu anteriormente. Ele não aprende vendo os outros jogarem, ou os inimigos jogarem. Ele aprende apenas aprendendo as regras do jogo, que ele pode ou não fazer, depois jogando contra si mesmo. Esses são usados durante o Monte Carlo Search para simular as posições resultantes de uma sequência de movimentos, para determinar a terminação do jogo. Essa terminação é no algoritmo de Monte Carlo, né? Para pontuar qualquer simulações que atinjam um estado determinado. Então, basicamente, aqui a gente tem os segundos por movimento. O AlphaZero e o Stockfish, que também é um programa de xadrez. E o Ela, com relação a isso, né? Enfim. Tem também o Deep Blue, eles não usavam inteligência artificial. Por mais que foi publicado num jornal de inteligência artificial, tem que ficar claro que o sistema da IBM, que ganhou em 1997 do Garry Kasparov, ele não usava inteligência artificial. Ele usava Alphabet Search, que é um algoritmo de credit assignment, que é basicamente um algoritmo que ele meio que quer maximizar esse crédito que é dado pro sistema. É como se fosse uma função de valor, entre aspas. Como se fosse. É o mesmo princípio. Você quer maximizar o valor desse sistema, né? Mas não tem a ver com reinforcement learning. Então, parte do código que eles mostram no artigo, você tem aqui, tem mais código do que isso, né? Isso aqui é só a parte da função. As variáveis eu não coloquei. Mas você tem o crédito maior ou igual ao crédito limite. Você tem aqui o crédito o sistema atual menos o do limite. Você quer maximizar o crédito menos essa quantidade de extensão. E fica claro, esse crédito em si aqui, que isso aqui é a função com relação ao essas duas variáveis, né, que são isCredit e myCredit. E aí você tem aqui essas duas variáveis sendo componentes dessa aqui, que se chama SC. Essa é a parte principal desse algoritmo. E o objetivo
é que você tenha o melhor score com relação ao beta. Que no caso você quer tirar o maior crédito possível com relação aos movimentos que você é feito. É um algoritmo de maximização de uma função de valor. É quase a mesma coisa. Não é reinforcement learning, mas o objetivo é maximizar o crédito. É isso. De certa forma. Eu expliquei com mais detalhes em outro vídeo que eu fiz sobre Deep Blue. Aqui também tem outro artigo sobre o Monte Carlo aplicado no AlphaZero, de outros autores, né? Eles mostraram bastante imagens, né? Eu gostei bastante disso. Então aqui é, por exemplo, uma abertura. E aqui são as árvores de probabilidades calculadas pelo algoritmo de Monte Carlo. E aqui você pode ver o que está sendo calculado quais movimentos devem ser feitos. Por exemplo, aqui E4, NF3, que são movimentos de peças no xadrez. E aqui eu queria usar algo que eu usei em outro vídeo para explicar o algoritmo de Monte Carlo de uma forma simples, usando um mangá, né? Ou um anime chamado Hunter x Hunter. Então você tem aqui, por exemplo, a batalha de Netero contra Meruem. Eles lutam lá, o rei das formigas contra o Netero, né? Que é um cara muito forte nesse desenho. E uma coisa que aconteceu é que os movimentos do Netero, eles eram muito rápidos, extremamente, entre aspas, randômicos, entre aspas, tinham padrões, mas era tanta coisa que era quase impossível do rei aqui conseguir lidar com os movimentos dele. Falar que sentiu a pressão e tudo que poderia fazer foi seguir a imagem de Netero com seus olhos. Nesse momento ele sentiu apenas uma coisa. E aí eles começaram a lutar loucamente, né? Apesar da forma ser limitada, as combinações são enormes. Elas podem ser até infinitas, né? Provavelmente não, mas elas tinham um certo conjunto de quantidade com relação aos movimentos a serem feitos, né? Se você vir no anime vai ficar mais claro. Então basicamente, assim, por análise combinatória, tinha um número de movimentos que poderiam ser feitos por Netero. Se eu não me engano, aqui eu coloquei relacionado aos braços daquele sistema que ele usa, né? Aquele negócio que ele usa no anime pra lutar, no caso, que era as mãos, né? Acho que tinha 99 mãos, parece. E 20 tipos de ataque, alguma coisa assim. E aí eu usei essa parte na análise combinatória. E aí tinha um número de movimentos específicos que a Netero poderia fazer, né? Não sei se daqui como eu fiz esse vídeo anteriormente, né? Com relação a slides, eu não lembro exatamente porque eu coloquei esse número. Provavelmente relacionado a isso, né? É uma estimativa de quantos movimentos possíveis Netero poderia fazer. Deu mais ou menos isso daqui. São algo como 2 elevado a 44 a 2 elevado a 45 movimentos possíveis, né? Então, 2 elevado a 44 movimentos possíveis era o que Netero tinha, né? Comparado ao Shogi, que era o jogo que o paper que eu citei da DeepMind também fez o sistema AlphaZero também jogar Shogi. E no Shogi a gente tem 10 elevado a 220 movimentos possíveis. No xadrez a gente tem 10 elevado a 120. E no Go, aqui, né, 10 elevado a 360. Computacionalmente, o Shogi e o Go é mais difícil que o xadrez. Aí você pode dizer, mas eu não acho. Não importa o que você acha, né? O que importa é que é questão probabilística. Probabilisticamente, o xadrez, ele é, entre aspas, mais fácil do que o Shogi e o Go. Computacionalmente. E você acabou de ver sobre o algoritmo de Monte Carlo usados nesses jogos, né? Aquele paper que eu citei é nesses 3 jogos que é usado. Então, vai dizer aqui no anime, né? Todo mundo tem sua mãe em particular. Existem formas inconscientes que nos favorecem e também nos favorecem. E naturalmente criam um fluxo característico, né? E aí a ideia dele era tentar entender os padrões, assim como ele fazia no jogo do Shogi. E aqui mostra o jogo do Shogi, as árvores de probabilidades que ele aprendeu a jogar com a menininha que tem no anime. Eu até coloquei um vídeo aqui, né? Dele jogando. Quer dizer, ele jogando não, na Netero. E aqui é o quanto de ataques tinham por segundo, né? Dá pra ver que é um número gigante. E aí ele tinha que prever agora
a probabilidade do próximo ataque. Ele vai falar que essa batalha requer uma precisão incomparável e perseverança para continuar fazendo as escolhas certas, né? No momento que vacilar, essa será a sua chance, né? E aqui tem outra imagem, né? Que ele começou a ter essa ideia, né? Ele começou a ver tudo que ele tinha que fazer é tentar achar uma abertura, né? Dar o máximo de ataques possível para encontrar padrões no Netera, né? Esse era o objetivo dele. Então, a estratégia dele era bem simples. Era continuar atacando até verificar todas as combinações de ataques. Lembrando do Shogi, né? Então tinha essa questão do Shogi, que ele aprendeu, pra achar qual que é o movimento possível probabilisticamente, né? Tendo em vista que, eu vou falar disso posteriormente, né? Que tem teorias do cérebro agindo com probabilidade bayesiana e markoviana, né? Eu creio que entender essa visão é interessante também para o algoritmo de Monte Carlo, né? Então, o objetivo dele era achar padrões nos movimentos de Netera. Um bias, né? Que ele fala. Padrão que ele tem até inconscientemente com relação aos movimentos que cria uma brecha. Então, são 4 fases que a gente tem aqui, que é seleção, expansão, simulação e backpropagation. Que no fim o seu objetivo é simular as árvores de probabilidades com relação aos movimentos que maximizam sua função de valor. Então, dados os estados do sistema do jogo, você quer maximizar a sua função de valor. Aqui nessa imagem eu acho que é bem interessante como é feito. Eu não expliquei aqui como funciona o research com detalhes, eu vou deixar isso para outro vídeo. Aqui é um exemplo de um site do GitHub, né? Com relação a um jogo de algoritmo de Monte Carlo num jogo de 2 jogadores, calculando a árvore de probabilidades, né? Então a ideia é que você maximiza a probabilidade de vitória em certos movimentos da árvore de movimentos entre várias dessas leaves, né? Que são vários desses galhos aqui, para achar a que tem mais probabilidade de vitória. Então, o que o AlphaGo, o AlphaZero faz é basicamente calcular uma grande árvore de milhões de possibilidades e, com base nos movimentos atuais do oponente, calcular a probabilidade de vitória. Só que eles não usam somente algoritmo de Monte Carlo e Reinforcement Learning, eles usam Long Short Term Memory também. Então eles têm entre aspas, um banco de dados markoviano com base hierarquicamente nos movimentos que eles sabem que naquele contexto produzem melhores resultados, né? Então nesse contexto aqui, você não pode ter só Monte Carlo, Research e Reinforcement Learning. Você precisa ter Long Short Term Memory, né? E tudo isso daqui é usado tanto no AlphaGo, desse paper aqui da Nature, quanto do paper aqui no StarCraft 2. Também é usado Monte Carlo Research para jogar StarCraft 2. No Go, como eu disse anteriormente. No Agente 97, acho que é 87, não lembro. 86, que é um paper da OpenAI ou da DeepMind, também é usado Monte Carlo Research. E nesse paper que eu citei anteriormente, que foi capa da iScience. Então, é um paper importante, aquele paper que eu citei. Que aqui mostrando o Shogi, o Go e o xadrez. E aqui dá pra ver uns números como se fosse probabilidade, né? Dos futuros movimentos, né? Essa capa aqui ficou muito boa. Todas essas capas da Nature ficaram muito boas, né? Muito bonitas, mas essa aqui pra mim é melhor. Aqui da Science, na verdade. Então, todos usam Monte Carlo Research com Long Short Term Memory conjuntamente, né? Então é bem interessante isso. No geral, a gente explicou aqui o básico, né? Uma breve introdução ao algoritmo de Monte Carlo. Tem vários métodos, formas de algoritmo de Monte Carlo. Não tem só uma específica. Mas basicamente é uma forma de você simular sistemas. Originalmente foi baseado em jogos de cartas. O nome Monte Carlo tem a ver com, creio eu, uma casa de jogos de apostas em Marrocos ou em outro lugar. Foi criado pelo Stanisław Yule, desenvolvido por ele e por Ivan Neumann, e posteriormente aplicado na física nuclear com o Yule e o Nicholas Metropolis. E hoje ele é usado amplamente em algoritmos de inteligência artificial para, junto com Reinforcement Learning e Long Short Term Memory, conseguir calcular a árvore de probabilidades que maximiza as ações de um sistema para ser mais bem sucedido, embora seja aplicado para jogos de estado finito, né? Então, no mundo de jogo aberto como Minecraft, coisa do tipo,
isso talvez não funcione. Então é isso. Até o próximo episódio.